tarde. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos os amigos e familiares. Estão nessa bela tarde, né? Dia 9 de junho de 2019. Que tarde bonita, né? Meu nome é Ricardo Guerra, celebrante de casamentos ecumênicos, e hoje nós vamos falar do amor. O amor é esse sentimento tão nobre e tão bonito que fez com que vocês chegassem até o dia de hoje, né? Nós vamos contar um pouco dessa história. Começou lá dia 29 de janeiro de algum ano aí, né? Tem uns 20 e poucos anos mais ou menos, né? Pouquinho menos, perto do carnaval, né? Ilha Grande, algumas coisas assim, talvez venham à memória nesse belo momento. Bem, gostaria também de dar uma boa tarde especial a todos os amigos, também aos pais, Edson, seu João Luiz, Dona Rose, Dona Marilda, né? E todos que também estão aqui. Bem, eu andei pesquisando um pouco sobre a vida de vocês e fiquei sabendo que antes desse casamento vocês andaram gastando um pouco, né? Não sei se vocês sabem, mas vocês já gastaram 4.396.320 minutos juntos, desde aquele dia 29 de janeiro de 2011. 73.272 horas. Incríveis 3.053 dias, né? Quem diria? Bem, nós vamos falar aqui do amor. O amor é esse sentimento tão nobre, tão bonito, que faz com que duas pessoas fiquem juntas para sempre. Quando duas pessoas se amam, sabem que vão ficar juntas para sempre, um com o outro, até terminar nos filhos. Às vezes, Tiago, nós imaginamos que a vida da gente, nós temos que procurar aquela princesa, né, encantada. E ela está aqui, né? Exatamente aqui a Patrícia. E Patrícia, às vezes nós achamos aquele príncipe encantado, né? E ele está exatamente aqui do seu lado. O amor só é bonito quando a gente pode transformar o outro no melhor que ele pode ser. A Monja Coen tem uma passagem muito bonita, depois eu vou ler aqui, mas ela fala o seguinte: a gente não pode tentar transformar a outra pessoa no melhor que a gente acha que ela tem que ser, e sim naquilo que ela realmente é. E exatamente essa é a responsabilidade que vocês têm a cada dia, principalmente a partir do dia de hoje. Coríntios 13 tem uma passagem bonita que diz o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não busca seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Ainda Coríntios 13 fala o seguinte: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria, o amor não se orgulha, não maltrata, nunca. O amor não procura seus próprios interesses e não se ira com facilidade, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e principalmente tudo suporta. E exatamente assim tem que ser a vida de vocês, né? Exatamente essa união. A gente sabe que nesses anos que vocês já estão juntos, né, muitas coisas boas aconteceram, mas também tiveram os momentos também um pouquinho mais conturbados, digamos assim. Né? E é exatamente isso daí que é legal. Quando você olha para trás e fala: nossa, o que nós já superamos? Como vocês mesmos falaram, né? Entre os vários planos desse belo casal, não sei se vocês sabem, mas ia ter pelo menos assim uns 6 filhos, né? Ainda até mais ou menos 2025, né? Era um sonho do Thiago, ele falou comigo que meia dúzia tava bom, né? Tava para começar assim, né? Já ia ficar legal. O Padre Zezinho tem uma passagem bonita que fala o seguinte: que não seja um momento fugaz esse santo momento, que esse amor que de tão eficaz já virou sacramento, seja mais, cresça mais, brilhe mais em cada nova estação. Haja sempre pão e alimento em suas mesas, e apesar dos pesares da vida, nunca, nunca, nunca se cansem de amar. Eu costumo dizer que a relação a dois é um momento muito especial. Quando vocês tomam a decisão do casamento, porque vocês saem um pouco daquela unidade do eu individual e passam a falar no nós, né? Então, nós vamos fazer isso, nós vamos viajar, nós vamos ter 6 filhos, nós vamos ter independência financeira, nós, e esse nós é muito importante. Só que às vezes nós não podemos esquecer que, Tiagão, a Patrícia vai querer sair com as amigas dela, né? E aí é aquele momento de deixar ela ir, e obviamente você vai querer sair com os seus amigos,
E aí é o momento também, Patrícia, de deixar o nosso herói, né, sair, né, com os amigos. Nós homens sempre vamos para a igreja, sempre, não tem a menor dúvida. A Monja Coen tem uma passagem muito bonita numa das palestras dela, e ela fala o seguinte: o amor é coisa tão bonita, né? E às vezes nos casamos exatamente assim, cheios de amor. Bem, e aí a gente começa a conviver. E aí a gente começa a reclamar, né? É meio que inevitável, né? A convivência acaba trazendo a gente reclamações. Bem, implicamos com coisas pequenas. Coisas sem sentido, né? Aquele item fora do lugar, que às vezes um não gosta, o outro não gosta. Enfim, cada casal tem as suas particularidades, né? Mas às vezes a gente olha assim e fala: poxa, será que eu precisava falar sobre isso mesmo? Entendeu? Será que isso era importante? Né? Porque às vezes a gente acaba implicando com coisas sem sentido. Cada um de nós temos maneiras e formas de ser. Só que a gente espera exatamente que o outro se adapte a nós, principalmente na vida a dois. E, bem, a gente esquece às vezes que nós também temos que nos adaptar ao outro, né? E isso também é muito importante. Senão, a boa relação e aquilo que se espera de uma relação saudável, gostosa, acaba ficando um pouquinho mais complicada, né? Agora, se vocês conseguirem fazer isso todo dia, nossa, aí vocês com certeza vão achar a chave da felicidade. Eu, há alguns meses, eu comecei a ter uma atitude com a minha esposa, e eu falei, a gente tem uma relação muito boa e tudo mais, ainda bem, mas eu falei, eu quero inovar, eu quero fazer uma coisa diferente. Tem uns 3 meses mais ou menos, que todo dia eu acordo ela. Eu acordo ela com um sorriso na cara dela, né? Aí ela, a primeira vez ela tomou um susto, né? Eu falei, não, calma, sou eu mesmo. Né? E eu falei, eu quero que a primeira coisa que você veja no seu dia é um sorriso, é uma cara alegre, é uma afeição de alegria, que transborde amor. E isso é legal. Pequenas atitudes do dia a dia fazem a grande diferença. Às vezes eu te amo no WhatsApp, sem a pessoa estar esperando. Às vezes dá uma ligada, e aí, não foi nada não, só queria saber como é que você está. Tá tudo bem? Tá, então beleza. Tenha um ótimo dia, continue assim. Certas coisas do dia a dia ajudam bastante. Baseado e inspirado em Coríntios 13, o reverendo Michael Curry, de uma igreja lá dos Estados Unidos, certa vez falou o seguinte: o amor não é invejoso, rude ou arrogante. O amor não busca os seus próprios interesses. O amor é altruísta. O amor se sacrifica. O amor é bom e justo. O amor busca o bem e o bem-estar do outro. O amor cria espaço para que o outro seja. Imagine nossos lares quando esse caminho do amor é o caminho escolhido. Agora, imagine os nossos bairros quando o caminho do amor é o caminho escolhido. Imagine agora se os nossos governos e os nossos países tomassem exatamente esse caminho, o caminho do amor, e quando esse caminho for o escolhido. Imagine os negócios, o comércio, quando o amor é o caminho escolhido. Imagine o mundo quando o amor for o caminho escolhido. Nenhuma criança iria para a cama com fome em um mundo onde o caminho fosse esse. A pobreza seria história num mundo como esse. Nós aprenderíamos a largar nossas espadas e escudos à beira do rio, e não estudaríamos mais sobre a guerra. Haveria um novo céu, uma nova terra, um novo mundo, uma nova e bela família humana. Às vezes a gente esquece certos pequenos elementos da vida, né? E quando a gente começa a tratar tudo com amor, com carinho, com dedicação, vocês vão ver que tudo muda. A gente às vezes cobra de terceiros certas atitudes, cobramos do governo, de pessoas conhecidas, etc. Certas atitudes, às vezes a gente esquece de tratar tudo com carinho. Quando a gente começa a fazer isso daí, a gente começa a dar o exemplo. Eu tenho 3 filhos e eu falo para eles sempre o seguinte: façam a coisa certa. Façam o certo que dá certo. E tento o tempo inteiro mostrar para eles carinho, amor e todos esses elementos. Porque eu acredito que crianças assim vão ter filhos que vão passar isso para eles e vai passar para todo mundo, e uma hora eu acho que esse lado bom e bonito vai sobressair. Bem, tem uma história muito bonita e muito legal que fala sobre a criação. O pastor Cláudio Duarte fez uma vez um certo poema sobre essa história, e eu vou recitar ele aqui para vocês, que ele é muito bonito. Existem certas pessoas carentes de entendimento que acham que não foi Deus quem criou o casamento. A princípio lhes parece que não foi conveniente unir 2 seres avessos de fato bem diferentes.
Bem, mas nós que somos cristãos e temos boa memória, conhecemos muito bem como surgiu essa história. Adão andava ocupado, trabalhando com capricho, se esforçando o dia inteiro, pensando em nome de bicho. Era tigre, porco, tatu, macaco, alce, leão. Adão andava inspirado e foi mesmo abençoado com tanta imaginação. Bem, mas é possível que o sujeito também tenha reparado que todo animal macho tinha uma fêmea ao seu lado. E o Senhor, demais atento, sondando-lhe o coração, sentiu que era preciso dar fim à solidão e disse: Adão, filho querido, não quero te ver tão só. Fale-ei uma companheira, uma joia de primeira, da costela e não do pó. E pondo Deus em ação naquilo que pretendia, nocauteou o nosso Adão, dando início à cirurgia. E Deus cerrou-lhe a costela, pondo carne no lugar. E assim fez a princesa, esperando ela acordar. Quando o varão despertou daquele sono pesado, o corte da cirurgia já tinha cicatrizado. Bem, nesse momento ouviu-se um brando de glória e a seguinte exclamação: ela é carne da minha carne, ela é osso do meu osso. E Adão foi para a galera e fez aquele alvoroço. Bem, a partir daquele dia, o homem bem mais ocupado deixou para trás muito bicho sem nome catalogado. Mas até hoje rola um papo machista, mas bem corriqueiro, que o homem é mais importante porque foi feito primeiro, né? Bem, algumas mulheres se irritam e firmam de arma em punho, que a vida da obra-prima vem logo depois do rascunho. Bem, mas há homens também que falem e também que acreditem que, na verdade, Deus fez Adão primeiro para Eva não dar palpites. Ser relevante, na verdade, para o sucesso da vida a dois. Para ser feliz, não importa quem veio antes ou depois, porque Deus fez tudo perfeito, e discorde quem quiser. Mas o melhor da mulher é o homem, o melhor do homem é a mulher. Eu gosto muito dessa história aqui para poder introduzir outra história, que em especial hoje se diz muito importante, né? Que é a história desse belo casal. Como eu falei com vocês aqui, né, eles já têm gastado muito tempo aqui, né, mais de 4 milhões de minutos, etc, etc. Não deu nem para atualizar aqui a planilha aqui, né? Mas Patrícia ia com Paulinha, se encontra aqui Paulinha, terrível, Paulinha terrível, terrível, fiquei sabendo coisas horríveis, opas, quer dizer, coisas maravilhosas de você. Essa parte a gente vai colocar aqui, as coisas boas, lindas e maravilhosas, né? Parece que a senhorita ia com a nossa amiga aqui a uma excursão em Ilha Grande, no dia 30 de janeiro de 2011, né? Mas você pediu para a nossa heroína dormir na sua casa, né? Porque parece que rolou uma pequena mentirinha do bem, né? Disse que o ônibus da excursão ia passar exatamente... Perdão, falou que o ônibus da excursão não passava na casa da Patrícia. Tá. Bem, depois, na verdade, ela queria uma companhia, né, para essa festa, né, que teria lá na rua. E a Patrícia não queria ir na festa, né? Não estava a fim de ir nessa festa. Acabou convencida de ir. Em determinado momento dessa festa, podem falar, meninas, né? O nosso herói chegou, né? E aí, o nosso herói chegou. E, como ele mesmo disse para mim, né, quando eu conversei com eles, ele, abre aspas, ele era o mais bonito da festa. Fecha aspas. Bem, Paulinha fez a ajuda lá, fez o intermédio entre os dois, né? E ele foi falar com ela, acabaram dando o belo primeiro beijo, né? Isso no belo dia 29 de janeiro de 2011. No dia seguinte, nosso herói não perdeu tempo, né? Já ligou para ela, né? Aproveitando para estreitar os laços, saíram, foram curtir o carnaval e começaram a namorar. As famílias foram se conhecendo, até que um dia a Paulinha perguntou por que o Thiago não conhecia os pais dela, né? Eu fiquei sabendo disso daí, não faça... Depois vocês se entendam. Depois de um ano de namoro, no dia 6 de outubro de 2012, que assim como quando eu conversei com eles, nosso herói aqui, Thiago, lembrou também prontamente, né? Ele fez o pedido de noivado, que na verdade aquilo já era a festa de casamento, né? Que eu fiquei sabendo que foi uma festa de arte, que o pessoal até hoje fala que foi uma super festa, né? Tem um amigo meu que tudo que ele vê na internet, ele põe a hashtag nem chama, né? Ou nem chamou, né? Porque na próxima tendo grande festa lá de noivado, que essa daí foi uma só, pode chamar aí que estaremos aí. Bem, e obviamente essa relação foi amadurecendo e hoje estamos aqui
para essa bela cerimônia. Tem um cantor que eu gosto bastante, Thiago. Eu sei que vocês gostam mais de sertanejo, etc., mas tem um cantor que eu gosto bastante, que é o Bob Marley. E outro dia desse eu vi um texto dele que eu achei muito legal, e aí eu passei a adotar ele nos meus casamentos. E eu acho que talvez o Bob Marley tenha razão. Patrícia, Thiago, Patrícia, você não foi o primeiro amor dela. Com certeza será o último, né? E com certeza o grande amor da vida da nossa heroína. Ela amou antes e ama agora. E exatamente por ter amado antes e amar agora, exatamente o que importa o passado, né? Esse passado já não importa mais. Ela não é perfeita, mas você também não é. Vocês dois nunca serão perfeitos. Mas, Tiagão, se ela pode te fazer rir, se pelo menos uma vez ao dia ela te faz pensar 2 vezes sobre qualquer assunto, admite ser humana e cometer erros, cara, não a deixe ir. Nunca. Dê o melhor de você todo santo dia. Ela não vai recitar poesias. Ela talvez não esteja pensando em você todos os momentos do dia, mas vai te dar uma parte que ela sabe que você pode quebrar. E é por isso que é tão importante essa relação a 2. Porque esse item que talvez você possa machucar, você tem que tratar com muito carinho. Não machuque, não troque, não espere mais dela do que ela pode te dar. Ela sorri quando te faz feliz, grita às vezes, né? Quando se irrita, né? Tem saudades quando não está por perto, porque na verdade não existem garotas perfeitas, mas existe uma garota perfeita, e essa garota é perfeita para você. Ela está aqui hoje ao seu lado, que é a Patrícia. Bem, eu acho muito legal quando um casal assim é bem unido. Eu vejo essa união desde o momento que eu conheci vocês. Achei super legal assim, a energia de vocês, o astral e tudo mais. Que às vezes nós esquecemos de algumas coisas importantes numa cerimônia de casamento, que cada vez mais eu gosto de quebrar o protocolo. Eu vou pedir para vocês desfazerem os braços e as mãos. Dê uma leve virada para trás, que eu sei que tem o vestido, né? E Tiagão também pode dar uma olhada para trás. Tantas pessoas amigas, tantas pessoas especiais, tantas pessoas que estão aqui exatamente hoje, nessa bela tarde, para celebrar esse momento, né? Eu sei que a noiva entra meio tensa, né? O Tiagão não, já falou com todo mundo, mas a noiva entra meio tensa. E exatamente esse é o lado bonito do amor, né? Ter tantas pessoas que ajudem esse belo casal a serem o melhor que podem ser todo dia. Talvez, Tiagão, se ela pudesse falar algumas palavras, podem ficar à vontade agora, podem ficar agarradinhos, estava lindo aqui. Talvez se ela pudesse falar algumas palavras bonitas, talvez ela te falasse o seguinte: que sempre quis um amor que despertasse a esperança, que a alma dela sempre padeceu de um caminho singelo e duradouro. Exatamente essa esperança era sutil, no coração que infinitamente transbordava a espera desse verdadeiro amor. O tempo, Tiago, se fez displicente com um sentimento inocente, que ludibriou o coração da Patrícia com desejos sem razões. O ânimo dela se fez com o seu surgimento, o mais bonito da festa, né? Que enche o coração dela de alegrias docemente consciente, pois é o amor eterno dela. Quando 2 pessoas se amam e estão juntas, se uma delas está com a outra porque uma é muito bela, somente por esse ponto, isso não é amor, isso é desejo. Quando 2 pessoas estão juntas e alguém está com o outro só porque uma é muito inteligente, isso também não é amor, isso é admiração. Quando 2 pessoas estão juntas só porque uma delas é rica, isso também não é amor, isso é interesse. Eu tenho certeza, se eu passasse o microfone para vocês aqui agora e perguntasse, né, Patrícia e Thiago, por que vocês estão juntos? Principalmente, por que vocês querem continuar juntos? A gente já passaram a noite toda e hoje não é o melhor momento para isso, porque ainda tem uma festa aqui, né? Mas com certeza absoluta não teriam palavras para poder falar exatamente desse sentimento. Bem, o amor permanece além do tempo, né? E vocês são exatamente a prova disso daí. Como eu falei, já são 3.053 dias, o que não é pouca coisa, muita coisa. Muita gente às vezes separa muito com um período muito menor do que isso. E vocês provaram, não para os outros, mas para vocês mesmos, que esse amor de vocês era especial. E era porque lá atrás ele começou. Ele é especial hoje. E quando vocês estiverem em casa, cansados,
né, com 6 filhos gritando, né, papai, mamãe, vem jogar videogame, vem mais jogar com a maquiagem, etc, etc, etc. O choro, a noite, tudo. Vocês vão olhar e vão olhar para trás e falar, mais uma etapa. Ainda bem que ele estava comigo, ainda bem que ela estava comigo. E exatamente esse é o lado bonito do amor. Algumas pessoas comparam o amor ao esporte. Algumas pessoas comparam um jogo de tênis. Eu preciso de 2 pessoas, 2 raquetes e de uma bola. Só que o tênis ele é um jogo feroz. O seu objetivo é derrotar o adversário. A vitória se revela no erro. O outro é incapaz de devolver a bola. O jogo de tênis termina sempre com a alegria de um e a tristeza do outro. Eu gosto de comparar o amor com outro jogo, parecido com o tênis, mas é um jogo de frescobol. Eu preciso de 2 pessoas, 2 raquetes e de uma bola. Só que para o jogo ser bom, eu preciso que nenhum dos 2 perca. A gente sabe que quando o outro está meio cansado, é o momento de jogar a bola um pouquinho mais devagar, para que o outro possa rebater, né, e possa continuar o jogo. Aqui não existe adversário, e sim parceria. E é exatamente assim que tem que ser a vida de vocês todo santo dia. Quando a gente fala de uma vida a 2 e características tão bonitas como a desse belo casal, algumas características também ficam marcadas, né? E assim como esse belo casal, nós temos aqui hoje o Renan e o Márcio. Estão aqui hoje? Estão aqui, né? Ô, beleza. Estava vendo aí o pessoal aí conversando ali antes, né? Pô, todo mundo aí, rubro-negro, torcendo pelo Mengão, vai jogar daqui a pouco contra o Fluminense, né? Eles falaram aqui que vocês não perdem um jogo lá com eles, lá, né? no Maracanã. O Flamengo estão lá na Gávea, torcendo lá, Gabigol, né? E etc, e companhia toda, né? Bem, os nossos heróis são flamenguistas, assim como o Renan e o Márcio, né? Depois podem tirar foto. Esse aqui é mais um rubro-negro feliz, né? Eles, em termos de música, o nosso herói gosta de sertanejo universitário, pagode, pop internacional. A nossa heroína, pop internacional, sertanejo universitário, música popular brasileira, country internacional, né? E ambos gostam muito de Jorge Mateus, né? Bem, em termos de filmes e séries, o nosso herói gosta de filme da Marvel, Supernatural, The Big Bang Theory, etc, 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 etc. E a nossa heroína também, The Big Bang Theory, filmes de ação, comédia, super-heróis, ficção científica, etc. E, recentemente, né, talvez há pouco tempo, começaram a ver toda a sequência da Marvel e DC juntos, né? Vai pela da DC, começaram pela DC, né, que é mais curtinho, né? Que a da Marvel são dias e dias e dias e dias. E aí, se emendar com as séries, aí são meses até terminar de ver tudo. Para agradar esse belo casal é super fácil. O nosso herói adora comer uma pizza e a nossa heroína salmão com purê de batata ou churrasco, né? Eu perguntei para esse belo casal o seguinte: falei, Tiagão, me diz uma coisa, o que te chama a atenção na nossa heroína, né? Parece que nesse dia foi um dia tenso, né? Eles viram a pergunta antes, né? Foi um pouco complicado, né? Mas superaram essa fase, né? E ele falou o seguinte: o carisma dela, o companheirismo, a determinação, a beleza, etc. Tem coisa aqui que não dá para falar pelo horário, vamos pular essa parte. E em relação ao nosso herói, a nossa heroína, né? Além de falar que ele era o mais bonito da festa também, né? O cuidado que ele tem comigo, a certeza do seu amor, sua cumplicidade. Não, no horário não permite, mas a gente também pula essa parte também, né? Das características desse belo casal. Quando eles estão juntos, eles gostam de ficar assistindo filmes. Viram tudo já da DC e da Marvel? Já terminou tudo? Ou quase tudo, né? Depois da lua de mel vocês voltam já. Acabam vendo coisas mais em casa do que no cinema. Gostam de seriado, gostam de sair para jantar, barzinhos, dormir também, né? Eu também gosto de dormir pra caramba. É muito bom. Em termos de planos futuros, 6 filhos, construir uma família, né? Mas como ele falou, né? Quem sabe, né? Talvez 8, né? Independência financeira, viajar, fazer um ou outro cada dia mais feliz. Eu gostaria de desejar algumas coisas para vocês nesse momento, nessa parte meio e fim, né? Eu gostaria de desejar algumas coisas, começando pelo seguinte: que na vida de vocês nunca falte bons sentimentos, que falte egoísmo, que sobre paciência, que não falte esperança, que cada caminho escolhido reserve sempre para vocês boas surpresas, que cada um saiba ouvir cada conselho dado para uma pessoa mais velha, que não falte vontade de sorrir nunca, todo santo dia. O sorriso de manhã é fundamental.
de tarde, de noite, em todos os momentos, né? Que vocês nunca se esqueçam da força que possuem, que não falte na vida de vocês fé e, obviamente, amor. Tiagão, é de livre e espontânea vontade, de todo o coração, que você pretende se casar com a Patrícia hoje? Sim. Patrícia, é de livre e espontânea vontade, de todo o coração, que você pretende se casar com o Thiago hoje? Sim. Estão decididos a se amar e se respeitar ao longo de suas vidas? Sim. Sim. Bem, depois da confirmação desse belo casal, eu gostaria de chamar o pequeno Bernardo com as alianças. Certo como o sol que brilha, irradia e vem iluminar o riso, a fé e o coração, transbordando o amar. Ajuda a realizar o sonho de dois que querem transformar, construir um futuro juntos, encontraram seu par. Sente o amor que está em cada detalhe, no gesto, no caminhar. Sente a doçura no olhar da moça de vestido branco, daquele que está esperando, de todos que estão celebrando este amor no altar. Tão certo como o sol que brilha, irradia e iluminar o rosa velho no coração, transbordando. Bem, uma cerimônia de casamento, né, tem muitos momentos, e com certeza esse foi um dos momentos bonitos, mas talvez um momento mais importante, mais bonito, além das palavras que eu falei, né, modestamente falando, né, mas é o que vocês vão falar agora. Essa é a parte mais bonita da cerimônia. Eu vou passar aqui para o Thiago, para ele começar. Eu, Tiago, te recebo, Patrícia, como minha mulher e te prometo ser fiel na saúde, na doença, vibrar contigo nos momentos de alegria e ser teu ânimo nos momentos de tristeza. Quero viver para sempre contigo, ser teu amigo em todas as horas. Quero te dar coragem quando estiveres desanimada, ser tua força, teu escudo, teu abrigo. Quero te compreender cada dia mais, ser gentil, carinhoso, paciente contigo, respeitando a tua individualidade. Quero dividir contigo a alegria de educar nossos filhos no amor, prepará-los para a vida. Eu quero te fazer muito feliz, por isso te prometo amá-la e respeitá-la em todos os dias de nossas vidas. Te amo. Eu, Patrícia, te recebo, Tiago, como meu marido e te prometo ser fiel na saúde e na doença, vibrar contigo nos momentos de alegria e ser teu ânimo nos momentos de tristeza. Quero viver para sempre contigo, ser tua amiga de todas as horas. Quero te dar coragem quando estiveres desanimado, ser tua força, teu escudo, teu abrigo. Quero te compreender cada dia mais, ser gentil, carinhosa, paciente contigo, respeitando a sua individualidade. Quero ser a mãe dos teus filhos, os nossos filhos, que educaremos no amor, preparando-os para a vida. Eu quero te fazer
muito feliz. Por isso, prometo amá-lo e respeitá-lo todos os dias das nossas vidas. Te amo. Bem, depois de tão belas palavras, só posso dizer uma coisa, né? Pode beijar a noiva. Palmas, pessoal. Esse simples papel assinado aqui, ele tem algo mais importante do que isso, que foi o que vocês falaram aqui agora. Cada dia que vocês olharem um para o outro e falarem para quê, por quê, até quando, não falem isso. Lembre exatamente dessas palavras que vocês externaram aqui agora. Exatamente esse é o sentimento bonito que tem que preservar todo dia na vida de vocês. Bem, vocês escolheram a cerimônia das areias, para a gente poder finalizar aqui. Enquanto vocês vão colocando as areias, eu vou explicando para todos a cerimônia. Os noivos escolheram para comemorar o casamento a celebração da cerimônia das areias. Essa cerimônia simboliza a união entre os noivos, uma relação nova e eterna conjugal. Os frascos separados simbolizam vidas separadas, famílias separadas e diferentes conjuntos de amigos. Representam tudo o que são, representam a vida antes do dia de hoje. Cada grão de areia nos recipientes separados representa um momento único e distinto, uma decisão, um sentimento ou evento que os ajudou a formar o que são. Quando os recipientes de areia são derramados no terceiro vidro, os recipientes individuais deixam de existir, mas serão unidos como um só. Da mesma forma que esses grãos de areia nunca mais podem ser separados e derramados novamente nos recipientes individuais, assim será o casamento e a vida de vocês. Bem, é um vaso com areias, né? Mas como eu falei antes, né? Já não dava para separar antes, não dá para separar agora, não vai dar para separar nunca. Com certeza, quando vocês estiverem em casa, vão botar esse vaso num local muito bonito, né? E todo mundo que for na casa desse belo casal, ao olhar para esse vaso com areias coloridas, espero que lembrem-se exatamente do dia de hoje. Bem, para a gente encerrar, eu gostaria de desejar algumas coisas para vocês. Na verdade, são... Sejam sábios, nunca se irritem um com o outro, não ao mesmo tempo. Sejam inteligentes. Lembre-se que, quando um não quer, dois não brigam. Sejam gentis, jamais gritem um com o outro, a menos que a casa esteja pegando fogo. Por último, mas não menos importante, sejam amorosos. Pelo menos uma vez ao dia, digam ao outro uma palavra de carinho. Bem, como tem sido padrão nas cerimônias que eu tenho realizado, eu vou tirar a primeira selfie com o casal aqui.
entendeu? Depois eu mando para vocês, ó. Bem, sejam muito felizes, curtam bastante, tá? Curtam a vida, curtam cada momento, ok? E principalmente hoje, curtam